2007, depois 2008, quando eu passei um tempo na Universidade da Flórida com o Dr. Albert Houghton, que muitos de vocês conhecem, que é esse senhor aqui, sempre disposto a nos ajudar. E eu gostaria de fazer um especial agradecimento à doutora Carolina Martins e também ao doutor Capel, que são, antes de tudo, grandes amigos e que foram meus mentores na época, lá em Gainesville, na Flórida. Hoje em dia, a gente tem que ver a cirurgia endoscópica nasal como uma cirurgia de múltiplas possibilidades de acesso às patologias, não só da linha média, mas também as patologias mais laterais, né, da região da base do crânio anterior, região da cela túrcica, região do clivus, região do seio cavernoso, e que basicamente nós vamos estar usando corredores naturais para chegar até a região alvo de nosso tratamento cirúrgico, ou seja, na maior parte das vezes, na verdade, nós vamos estar chegando neste ponto, que é na região da célula túrcica. Então, vocês observam justamente que nós temos estes canais, essas rotas praticamente sem impedimentos, à exceção da parede anterior do rosto esfenoidal, que nós vamos discutir um pouco mais adiante. Aqui vocês veem uma imagem muito ilustrativa, mostrando a junção de todas as áreas, e é muito importante que vocês entendam essa anatomia como uma anatomia tridimensional, porque muito difícil de compreender, de entender essa anatomia se nós não encaixarmos as peças, pensando, por exemplo, no seio esfenoidal como um grande centro, uma zona de confluência de várias outras áreas, e vai ser justamente aonde nós vamos ter a maior parte das patologias para esta via, que são as patologias da célula túrcica. Mas vocês veem aqui muito bem demonstrado que a gente tem relação do seio esfenoide com a base anterior do crânio e, consequentemente, com o lobo frontal. A gente tem relação com a órbita, nós temos relação do seio esfenoidal com a região da maxila, ou seio maxilar, a região da nasofaringe, aqui vocês veem a coana separando a cavidade nasal da nasofaringe. Então, é muito importante entendermos todas essas relações em relação ao seio esfenoidal e a região da célula túrcica, e é o que a gente pretende demonstrar nesses próximos minutos para vocês. Uma das maneiras que eu mais gosto de entender isso é de forma segmentar, olhando nos planos especialmente axial, né, e no plano coronal. Então aqui a gente está vendo uma imagem no plano axial, onde nós identificamos as cavidades nasais, depois, seguindo posteriormente, a gente identifica o seio esfenoidal e mais posteriormente a região do clivus e fossa posterior. Analogamente a cada um destes segmentos localizados na linha média, nós temos estruturas paramedianas que são relacionadas a elas. Por exemplo, 2/3 anteriores da cavidade nasal estão relacionadas na região paramediana ao seio maxilar. Já o terço posterior da cavidade nasal vai estar relacionado a esta pequena fenda que existe aqui atrás da parede maxilar, que é a fossa ptérigo-palatina. Agora, se nós estivermos dentro do seio esfenoidal e nós migrarmos e olharmos lateralmente, quem vai estar relacionado a boa parte do seio esfenoidal num plano paramediano é justamente a fossa média, não é mais a fossa anterior, como nós vimos naquela espécime anterior, mas a gente está vendo aqui a fossa média, né? Então, guardar esta sintopia é muito importante. Já quando nós falamos da região do clivus, essa região posterior à carótida, e nós olharmos lateral, nós vamos estar vendo quem? A ponta do rochedo. O rochedo é a parte mais medial do osso temporal, né, a pirâmide temporal, então nós temos justamente esta relação aqui. Então, é importante guardarmos essa sintopia anterior para posterior na linha média e a sintopia anterior para posterior na linha numa faixa paramediana. O mesmo vale se nós encontrarmos aqui, dividirmos em segmentos, né, olhando que a cavidade nasal está aqui
E boa parte da cavidade nasal está relacionada a quem? Como nós falamos antes, a cavidade maxilar, ou seio maxilar, e também a fossa palatina. Então, estabeleçam vocês as relações de correlação, na verdade, as correlações que vocês quiserem, para conseguir entender bem que, por exemplo, o seio esfenoidal, ele está basicamente relacionado lateralmente a quem? A órbita. Parte a órbita e mais posteriormente ao seio cavernoso, como nós vamos ver um pouco mais adiante. E para entender bem essa montagem tridimensional para os acessos endonasais, a gente olha esta imagem que nós estamos muito habituados a ver do ponto de vista intracraniano e destacamos um osso, que é justamente o osso esfenoidal. Do ponto de vista endoscópico endonasal, nós estamos muito acostumados a ver, em termos microcirúrgicos, a anatomia interna do crânio e as relações, especialmente com a pequena asa do esfenoide, com a clinoide anterior e também com a região da célula lúcica e do dorso celular e as clinoides posteriores aqui. Quando nós formos falar justamente pelo acesso endonasal, e isso está muito bem, a gente entende muito bem as relações do nervo trigêmeo, da terceira divisão trigeminal, da segunda divisão do trigêmeo, a presença do terceiro nervo craniano, a carótida, o canal do o nervo óptico aqui e o canal do nervo óptico. Mas quando nós vamos entender isso por uma via anterior, é importantíssimo que a gente entenda esse quebra-cabeça de ossos, né? E por que de ser o osso esfenoidal o mais importante deles? Vamos começar por ele. Na verdade, é justamente porque a maior parte das patologias vão se encontrar dentro ou relacionadas ao corpo do osso esfenoidal. O esfenoide tem, como nós sabemos, a pequena asa, tem a grande asa, que nós vemos muito quando entramos por uma via intracraniana, mas quando a gente está entrando por via endonasal, nós vamos nos dar basicamente relacionados com o corpo do seio esfenoidal. Vocês veem aqui o corpo do esfenoide visto de anterior para posterior, e aqui no perfil vemos a mesma questão, o corpo do seio esfenoidal, que tem relacionadas ao corpo a clinoide anterior através do pilar óptico, que vocês veem aqui, e além disso, quando olhamos numa imagem anterior, vocês veem esses dois canais aqui que passam para a próxima porção inferior e lateral do corpo do esfenoide, que são os canais do nervo vidiano e o foramen redondo. A gente está super acostumado a achar o foramen redondo por uma via intracraniana, mas do ponto de vista endoscópico, a vista extracraniana ou endonasal desta região também é bastante importante. Nós vamos ver isso. Por quê? Porque o foramen redondo vai dar acesso, vai dar passagem à segunda divisão do nervo trigêmeo. E nós sabemos que abaixo da segunda divisão do nervo trigêmeo, nós não temos seio cavernoso. Vamos ver isso depois. Além do osso esfenoidal, existe um osso bastante importante no acesso endonasal, que é o vômer. O vômer tem esse formato estranho, ele tem um formato, a sua base tem um formato de um losango e se adapta, se anexa à parede anterior do seio esfenoidal, constitui parede esfenoidal numa cirurgia endoscópica endonasal. Uma das primeiras coisas que nós vemos é esse formato de losango. E isso é quase que 100% das cirurgias. Então, muito importante essa base do vômer. Um outro osso extremamente importante, que também está relacionado ao nosso osso esfenoidal, que para que nós possamos expor completamente o osso esfenoidal, ou a cavidade esfenoidal, que é o nosso centro das atenções, a gente tem que muitas vezes lidar com esse outro osso cheio de particularidades. A gente não vai ter tempo de falar sobre cada um dos ossos, mas é só para vocês estarem familiarizados, mostrando que o osso etimoidal é bastante importante, porque a gente sabe que entrando dentro das células etimoidais, nós vamos ter que remover as células etimoidais posteriores lá atrás para expor bem o rosto do esfenoide. Outro detalhe importante, etimoide tem esta placa, que é a lâmina papirácea, que é justamente compõe a parede medial da órbita. Então, se nós estivermos entrando por dentro do nariz
e entrarmos muito lateralmente na altura do osso etimoidal, nós podemos estar abrindo a parede medial da órbita. Então, temos que ter cuidado também para não fazer lesões inadvertidas à órbita. Aqui existe um outro osso também muito importante que compõe a estrutura desse nosso acesso. Vocês veem aqui o corpo do osso esfenoidal, então o corpo dele está aqui, e existe este osso em formato de L, né, que é o osso palatino. Esse osso palatino vai dar passagem a uma artéria extremamente importante, que é a artéria esfenopalatina. Eu não sei se vocês sabem, mas essa cirurgia endonasal ela só se desenvolveu bem depois que nós tivemos acesso a retalhos feitos com mucosa do próprio nariz, que são nutridos por essa artéria, que nos ajudam a fazer o fechamento de toda essa região aqui. Essa cirurgia tinha uma taxa de fístula licórica muito alta na era pré-retalho nasoseptal. E hoje ela tem um índice de fístula licórica bastante baixo, graças a esse retalho. Quando a gente entra na cavidade nasal, esse é um corte, então, sagital, estamos vendo aqui, estaria o nariz, estamos vendo a cavidade nasal e a sua íntima relação com o seio esfenoidal. Existe uma estrutura em forma de arco que separa o fim da cavidade nasal com esta região aqui, que é a nasofaringe. É a porção mais alta da faringe. A porção mais baixa é a orofaringe. Então, esse arco se chama coana, e aqui nós temos então o final da zona da cavidade nasal com a rinofaringe. Mas nos interessa é a relação com o seio esfenoidal. Uma das principais estruturas, duas das principais estruturas que nós vamos ver logo que entramos na cavidade nasal com endoscópio são o corneto inferior, que é um osso próprio, é um osso independente, o corneto é um osso, e existe uma outra estrutura que é o corneto médio. Aqui vocês veem o corneto superior, mas ele muitas vezes é tão discreto que ele não pode ou muitas vezes não vai servir como uma referência anatômica. Agora, sempre existe o corneto médio bem marcado. Por que o corneto médio, para mim, é a referência mais importante nessa região? Porque se nós entrarmos com o endoscópio e seguirmos o corneto médio, nós vamos chegar até esta porção antero-inferior do rostro do esfenoide e podemos começar a abrir o nosso esfenoide sem nenhum risco de dano a nenhuma estrutura neural ou vascular. Então, basta entrarmos, seguirmos a cauda do corneto médio até o finzinho dela e abrirmos o rosto esfenoidal. Nós podemos também migrar cranialmente no rosto do esfenoide, na parede anterior do esfenoide, até achar esta pequena abertura que geralmente está no terço superior desta parede, que é o ósteo esfenoidal. Se isso aqui é um seio, ele tem que ter comunidade com a cavidade nasal. E isso se dá através do ósteo esfenoidal direito e o ósteo esfenoidal esquerdo. Aqui vocês veem o que nós falamos, o endoscópio colocado lá e mostrando justamente num do lado, nós removemos o septo nasal para mostrar a íntima relação do corneto médio, ó. Sigo o corneto médio e abro o rosto do esfenoide a partir deste ponto. Eu sei que aqui não tem nenhuma estrutura neurovascular, nenhuma artéria importante que possa me atrapalhar na abertura do seio esfenoidal. Já nessa outra peça, nós mantivemos o septo nasal e estamos mostrando a relação do corneto inferior e do corneto médio, que nós podemos seguir. Geralmente não devemos passar lateral ao corneto médio, justamente porque aqui nós temos as células etimoidais mais laterais e podemos, sem querer, entrar na nossa cavidade orbitária. Então, o corneto médio serve para uma série de referências anatômicas bem importantes. Se vocês virem que o corneto médio, do corneto médio para baixo, lateralmente, nós temos só maxila, mas do corneto médio para cima, nós temos cavidade orbitária. Então, essa é uma das grandes importâncias do corneto médio. De novo, aqui o corneto médio nos levando a lá atrás a coana, que eu falei para vocês, que é aquele arco que separa a cavidade nasal da rinofaringe, o corneto médio nos levando à região mais anterior do rosto esfenoidal. O seio esfenoide, que é o nosso
palco das atenções ele pode ser visto de várias maneiras. Aqui vocês veem uma imagem sagital, aqui uma imagem axial e aqui uma imagem coronal. Somente na sagital ele vai ter o aspecto de um cubo, uma forma cuboide, porque sempre que nós olharmos no axial ou no plano coronal, antero-posterior, nós vamos ver esse formato de trapézio. E por que essa diferença? Porque que aqui a gente vê com o formato de um cubo, ele tem um teto, tem uma parede posterior, um piso e uma parede anterior. Opa! E aqui nós vemos que ele se alarga lateralmente, vocês estão vendo aqui, né? E por isso lá a base estreita posterior e uma base larga anteriormente. E aqui nós vemos a mesma coisa. Tem essa ponta aqui, mas eu sei que tem seio esfenoide aqui atrás. Porque aqui nós levamos em conta esta pontinha do seio esfenoidal chamada recesso lateral. Recesso lateral do lado esquerdo, recesso lateral do lado direito. Então, esses recessos é o que dão esse formato de um trapézio. Um trapézio estreito atrás, restrito lateralmente pelas duas carótidas, né? Isso aqui é a região do clivus, e uma parede anterior mais larga. Boa parte dela relacionada à cavidade nasal e uma parte relacionada à parede posterior da maxila ou à fossa ptérigo-palatina, que é um detalhe a mais dessa informação aqui. Vários detalhes anatômicos podem ser vistos dentro do seio esfenoidal. Quais são os detalhes que a gente mais chama a atenção aqui? Primeiríssimo lugar, esta protuberância que se dá no encontro da parede posterior com o teto do seio esfenoidal. Isso aqui é justamente a célula túrcica, né? A protuberância ou a projeção da célula túrcica dentro do seio esfenoidal. Existe uma outra estrutura bem relevante de nós vermos no seio esfenoidal, que muitas vezes vai estar bem aparente. É esta saliência aqui. Nada mais é esta saliência do que a curva anterior do sifão carotídeo. Lembram que a carótida ela entra no seio cavernoso, faz um segmento vertical, depois ela faz uma dobradura, segue anteriormente e horizontal até fazer uma outra dobradura, né, anterior e depois ganhar o espaço intracraniano. Então, esta protuberância da célula vai ser sempre muito bem identificada na maior parte dos espécimes. Aqui nós vemos aquele recesso lateral que eu chamei a atenção para vocês, e acima do recesso lateral existe uma saliência. Só um nervo craniano, vai provocar saliência no seio esfenoidal. Este um nervo é justamente a impressão da segunda divisão trigeminal, V2, ou nervo maxilar. Ele causa essa impressão aqui, não é porque o nervo seja maior e causa saliência, é justamente porque abaixo do nervo existe esta aeração mais lateral, como nós vimos na imagem anterior, esta aeração mais lateral, então o trajeto do nervo que passa aqui em cima fica mais evidente, tá? O recesso lateral, então, que eu mostrei para vocês, olhando para uma espécime intracraniana, nada mais é do que essa extensão aqui, está V2, ó, que nós chamamos aqui, está V2, saliência de V2, vindo em direção à fossa ptérigo-palatina, aqui o foramen redondo, V2 passando, e essa expansão lateral aqui, então, é recesso lateral, e é por isso que dá aquele aspecto de trapézio que eu falei para vocês. A aeração do seio esfenoidal é que vai determinar o formato e o quão grande o seio esfenoidal é e quão salientes as estruturas lá dentro do seio esfenoidal vão estar. Quanto menos aerado for o seio, menos detalhes anatômicos nós vamos ter dentro do seio. Esse espécime é um espécime interessante que mostra para vocês aqui justamente um recesso inexistente deste lado direito em comparação a um bom recesso, um recesso lateral grande desse lado esquerdo. Aqui, ó, está V2 e aqui está V2, porque aqui V2 está circundado para o osso. Aqui teria que ter ar e aqui não tem ar. Então, depende muito de paciente a paciente, de pessoa a pessoa.
Além disso, nós vemos aqui as células etimoidais relacionadas à parede anterior do seio esfenoidal. Então, o que eu falei, nós temos que remover células do etimoide para podermos acessar dentro do seio esfenoidal. Aqui está apontada a artéria esfenopalatina, que ela vem da fossa ptérico-palatina, que está atrás dessa parede aqui do maxila, e adentra a cavidade nasal. E essa na artéria que vai correr junto ao septo aqui e vai nutrir toda a mucosa do septo para nos irrigar esse septo, e por isso que ele é um bom retalho para ser usado no fechamento das nossas cirurgias. Removemos já boa parte das células etimoidais e aqui começa a aparecer uma estrutura bem importante, que é o quê? O septo interesfenoidal, ou chamado septo completo. Existem septos incompletos ou septos parciais dentro do esfenoide que também merecem ser identificados, mas o mais importante é o septo principal, que divide em lado direito e esquerdo, e nem sempre ele está na linha média. Às vezes ele vai estar um pouco mais deslocado para a direita ou para a esquerda. É importante compreender isso bastante no exame de imagem pré-operatório. O que nós estamos vendo agora? Protuberância da célula túrcica, a saliência do sifão carotídeo, de um lado e do outro, e este azulado que vocês veem aqui. Que azulado é esse aqui? Isso aqui se decompõe em duas áreas. Uma que é esta área mais lateral e uma área mais central, que nós vamos ver no próximo slide um pouquinho mais adiante. Só mostrar aqui para vocês aquilo que eu falei. Ó. Aqui está o sifão carotídeo, aqui está V2, aqui está V1, que é a divisão oftálmica do trigêmeo, indo em direção à fissura orbitária superior, lateralmente a esta parede que eu estou mostrando, e V3 vindo em direção ao foramen oval também na fossa média. Por que isto aqui é importante? Porque eu sei por definição que abaixo de V2 eu não tenho seio cavernoso. Então, o seio cavernoso está aqui, ó, localizado superiormente a V2. Ou seja, se eu abrir a parede do seio esfenoidal acima de V2, vou estar entrando no seio cavernoso. Se eu abrir a parede do seio esfenoidal inferior a V2, eu vou estar caindo aonde? Na fossa média, mas aonde já não tenho mais seio cavernoso. Isso aqui é esta demonstração, justamente mostrando todo o segmento carotídeo, os nervinhos, né? V2 vindo aqui, e aqui o recesso vai me levar lá dentro da fossa média. Como eu chamei a atenção, nós agora removemos o osso da parede esfenoidal e aqui nós vemos o próprio seio cavernoso. Tudo isso aqui é seio cavernoso? Não, esta região aqui não é seio cavernoso, mas ela conecta os dois seios cavernosos e essa região é chamada de seio intercavernoso, que tem um seio intercavernoso inferior e um seio intercavernoso superior. Há uma grande variabilidade anatômica sobre a intensidade, o calibre desse seio inferior e desse seio superior. Às vezes ele é muito calibroso, às vezes ele é praticamente inexistente. Isso vai variar de pessoa a pessoa e é muito difícil de entender isso nos exames de imagem pré-operatórios. Tiramos aqui, então, todos os lagos do seio cavernoso, estamos vendo, então, a dura mater da fossa posterior. Vocês veem que tem uma moldura aqui, por quê? Porque existem dois folhetos de dura mater. Um deles nós removemos e o outro não. E entre esses dois folhetos da dura mater, nós temos esses múltiplos lagos venosos, que é justamente o plexo basilar, que todos vocês já ouviram falar. É o que corre cobrindo todo o clivus, desde lá de cima do dorso da cela até a região lá embaixo do foramen magnum. E aqui a mesma imagem, só que vista um pouco mais lateralmente. Nós estamos olhando a mesma imagem, a mesma peça, só que agora olhando as estruturas da parede lateral do seio cavernoso. Então nós temos a carótida interna, que está correndo dentro do seio cavernoso, né? Temos o gânglio de Gasser, temos V2 vindo em direção ao foramen redondo, V3 indo em direção ao foramen oval, V1 a gente não vê, mas está escondido aqui, vindo em direção à fissura orbitária superior, e este nervo aqui, que é o único nervo, na verdade este aqui, ó, que é o único nervo que corre dentro do seio cavernoso, que é o sexto nervo, que está vindo lá de trás da fossa posterior para adentrar a fissura orbitária superior.
Eu vou pular isso aqui um pouquinho, só para mostrar umas imagens para vocês da imagem endoscópica. Então, isso aqui é o que nós vemos no espécime anatômico, aquele formato de losango que eu falei para vocês, que é o vômer implantado no rosto esfenoidal, ósteo de um lado, ósteo do outro. Aqui a mesma imagem, só que aqui nós entramos, abrimos um lado só do seio, do outro lado a parede anterior do seio está fechada, e aqui a imagem clássica endoscópica. Protuberância da célula túrcica, dorso da célula, essas duas impressões aqui horizontais, que são os canais dos nervos ópticos, nervo óptico esquerdo, nervo óptico direito, e aqui existe um recesso muito famoso e muito fácil de encontrar, que é o recesso óptico carotídeo, porque ele está relacionado ao nervo óptico superiormente e ao sifão carotídeo. Sempre que eu encontrar o recesso óptico carotídeo, eu sei que acima está passando o canal óptico e medialmente está a dobradura anterior do sifão carotídeo. Aqui a mesma imagem, só que sendo olhado de 0 graus para frente ou 30 graus olhando para cima, onde eu vejo aquela região que eu falei do quiasma óptico, nervo óptico de um lado, do outro, e isso aqui é plano esfenoidal. Se eu abrir aqui, eu vou cair justamente aonde? Na base anterior do crânio. Aqui mostrando melhor aquela relação ó, do recesso óptico carotídeo, nós tiramos parte do osso, e aí nós mostramos bem o nervo óptico cruzando dentro do canal óptico, ou seja, acima do seio do recesso óptico carotídeo, e aqui a curva do sifão. Às vezes vai ser mais marcada esta curva e às vezes menos marcada, dependendo do grau de aeração. Mesma coisa olhando, comparando um lado, sem a remoção do osso, e aqui como a gente vê tem que ver na cirurgia como se fosse uma visão de raio-x através do osso, vendo as estruturas, baseando apenas na anatomia desses 3 pontos que a gente pode identificar: recesso óptico carotídeo, nervo óptico e protuberância da célula túrcica. Olha aqui, ó, a mesma imagem, só que de um lado coberta de osso e do outro lado sem o osso. Mas aqui eu tenho que poder ver exatamente isso aqui, antes ainda de retirar o osso da frente. E, por último, mostrando a região supracelular, não menos importante, porque muitas vezes os nossos tumores vão se estender lá para cima, né? E nós vamos ter que, então, achar esta região, abrir o osso desta região e saber que nós estamos lidando com os giros retos, com os nervos olfatórios e a base do cérebro, a base do frontal, logo acima da nossa área. Essa é uma visão de baixo para cima. Aqui, ó. Vejam bem, em detalhe, estamos vendo as artérias hipofisárias superiores, vindas aqui da carótida já intracraniana, a subaracnoideia, né? Que são artérias que vão nutrir a haste hipofisária e também nutrir os quiasmas ópticos, o quiasma e os nervos ópticos. Então, muito importante a preservação integral destas arterinhas aqui. Eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos. Como é que vocês veem o tempo aí, pessoal? Tiago? Opa, desculpa. Nosso tempo já está bem curto, na verdade, já se encerrou. Pode falar rápido. Eu só vou mostrar um caso cirúrgico, mostrando só um caso de cirurgia, mostrando como é que a gente aplica a questão anatômica. E nós chegamos aqui, estamos dentro do seio. Essa imagem aqui, que é o último vídeo que está melhor. Vocês têm um tumor grande da região celular. Aí, ó, corneto inferior, médio. Então, nós vamos seguir o corneto médio e esfenoidal. Essa é uma imagem, ó, o ósteo do seio esfenoidal. Vamos fazer, então, a abertura do septo. Aqui está já o vômer implantado, mas nós já retiramos parte do vômer e estamos abrindo o seio esfenoidal. Vocês veem aqui no formato que a gente tinha mostrado. Ó, os sítios intraesfenoidais, que nós vamos trabalhar com um drill de alta rotação, vamos abrindo o caminho, explorando e abrindo o seio esfenoidal, e as coisas vão clareando, usando também uma pinça de Kerrinson, e vamos abrindo, agora abrindo a parede anterior da célula túrcica. Vocês veem essa protuberância aqui, que é justamente onde está a hipófise e onde está o nosso
nosso tumor. Então, nós temos que ter uma abertura bem ampla aqui para nos favorecer depois a retirada desse nosso tumor. Fazemos a incisão com um bisturi lâmina 11 ou outro tipo de lâmina, e aí começamos a dissecar o tumor e a remover o tumor de forma progressiva, lavando e aspirando esse tumor, tentando preservar o tecido hipofisário sadio, que é um pouco diferente em termos de aparência do tecido tumoral, que é mais friável, mais sangrante, né? E com o uso de 2 aspiradores ou um aspirador e um dissector, nós vamos removendo o tumor até chegar nesse estágio que vocês estão vendo aqui. Esse é um breve resumo para estimular o estudo da anatomia. Eu estou super à disposição, tanto aqui ou quanto através de e-mail ou de Instagram, se vocês quiserem depois tirar mais dúvidas dessa introdução. Isso é uma introdução. Cada uma dessas zonas que a gente falou pode ter uma aula inteira sobre isso. É só um overview assim dessa região. Muito obrigado à audiência de vocês.